A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje invocar a proteção de Santo Inácio de Antioquia, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão de todos os nossos familiares, por todas as nossas intenções, pelo Brasil e por todo o mundo. Amém. Vamos à leitura de hoje? Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Paixão e ressurreição de Jesus. Conspiração contra Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam um meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com eles os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribui-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então aos discípulos entre si quem deles seria
o que tal haveria de fazer? Discussão entre os discípulos. Surgiu também entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? E Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles a autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Predileção da negação de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: Te digo, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes haja negado que me conheces. Depois ajuntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Mas agora, disse-lhes ele, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Isaías 53:12. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Suprema angústia. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguindo dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para que não caias em tentação. Prisão de Jesus. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente e, à testa deles, vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas,
com um beijo, traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou-o. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disseram-lhes: Saístes armados de espada e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. Negação de Pedro. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo. Encarou-o de perto e disse: Também este homem estava com ele. Mas ele negou-o. Mulher, não o conheço. Pouco depois viu-o outro e disse-lhe: Também tu és um deles. Pedro respondeu: Não, eu não o sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: Certamente também este homem estava com ele, pois também é Galileu, mas Pedro disse: Meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. E voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Jesus diante do conselho. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: Adivinha quem te bateu? E injuriavam-no ainda de outros modos. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: Dize-nos se és o Cristo. Respondeu-lhe ele: Se eu vos disser, não me acreditaríeis. E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então perguntaram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu: Sim, eu sou. Eles então exclamaram: Temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Jesus diante de Pilatos. Capítulo 23. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado esse homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar impostos ao imperador e dizendo-se Messias e Rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente:
Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judeia, a começar da Galileia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Jesus diante de Herodes. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Condenado à morte. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo e disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o, eu, diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Acontecia que, em cada festa, ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma voz: a morte com este, e solta-nos Barrabás. Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade, por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo. Mas eles vociferavam: crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio. Mas que mal ele fez então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles instavam, reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes satisfazia o desejo. Soltou-lhes aquele, soltou-lhes aqueles que ele reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Caminho da cruz e morte de Cristo. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorais sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de tua cabeça pendia essa inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós, isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhes: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Sepultura. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judeia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu-se em um pano de linho e colocou-o num sepulcro, escavado da rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras desse santo evangelho perdoem os nossos pecados. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a oração indulgenciada, oração a Jesus. Jesus, amável, amigo dos sacerdotes, enviai todos os dias a vossos ministros os 7 dons do Espírito Santo, para que tudo possam realizar na vida e na morte. Concedei-lhes paciência com os humildes, compaixão com os doentes, humildade ao lado do pobre, coragem em face dos inimigos de vossa igreja. Fazei que sejam constantes no ensino, assíduos no tribunal da penitência,
liberais para distribuir a Santa Comunhão. Sejam terríveis ao inferno e a todos os que lhes pertencem. Sejam mensageiros de paz para todos os que têm boa vontade. Que vossa bênção os acompanhe para onde se dirigirem. Vossa paz habite onde se encontrarem. Por vós sejam também abençoados aqueles a quem abençoarem. Fazei-os apóstolos, fazei-os santos. Amém. Coração eucarístico de Jesus, modelo e exemplo do coração sacerdotal, compadecei-vos de nós. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.